Pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira. Acabei de chegar do Raulino de Oliveira, fui lá ver Voltaço e Bahia. Tenho duas impressões. Primeiro que o Bahia tá muito mal, né? O Bahia sofreu com o Voltaço, um Voltaço totalmente desfigurado em relação àquele que jogou o Campeonato Carioca, perdeu o Lelê, perdeu o Pedrinho. Você tem ali o Berguinho, que não era titular sendo titular, um centroavante bem fraco que jogou hoje, o Esquilo. Você teve a perda da sua dupla de zaga, um time bem diferente que não ganhou por pouco, por falta de qualidade, né? O Voltaço muito bem arrumadinho, o Bahia jogando na transição, quando precisou jogar na transição, explorando muito Biel e Everaldo, que foram os melhores jogadores da equipe baiana, esquema com 3 zagueiros. E olha, para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, se o Botafogo jogar o que pode tecnicamente, tem tudo para vencer o Bahia lá em Salvador. Não vi, sendo bem franco com vocês, um adversário que me colocou o receio no Campeonato Brasileiro. Bola por bola, eu acho que o Botafogo tem mais. Até mesmo porque o time do Bahia não é um time arrumadinho, né? Aquele time ajustado, é um time muito espaçado, com muitos buracos ali entre setores. Então eu fiquei feliz com o que eu vi, visando o primeiro jogo do Botafogo fora de casa, que será na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Também fui para observar o Caio Vitor, jogador que é do Botafogo, né? Ele era do Voltaço, foi pro Botafogo e foi emprestado pelo Botafogo para a equipe do Volta Redonda. Fez um bom jogo, o primeiro tempo não foi muito bom, mas o segundo tempo muito bem. Deu uma assistência para o gol do Voltaço. Depois colocou o Marcelo, um jogador que acho que todo mundo conhece, futebol carioca, né? Um carequinha barbudo, na cara do gol. Marcelo perdeu um gol feito. Fez um bom jogo o Caio Vitor, gostei. É bom que ele continua se desenvolvendo e ano que vem ele talvez tenha mais oportunidades no Botafogo. Então, para quem queria saber ali, eu coloquei nas minhas redes sociais que eu tava lá, muita gente perguntou, como foi o jogo? Então aqui tá explicado pra vocês. Então Botafogo e Bahia, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo jogar bola, tem tudo pra ganhar. Vamos lá falar sobre o nosso Botafogo nesse nosso Noite Alvinegra. Abra aqui o vídeo falando da nota do clube em relação a uma justificativa do aumento em relação aos valores. Vou ler aqui na íntegra a nota do Botafogo. Vocês opinem aqui embaixo, porque eu já falei 3 vezes a respeito desse tema. Irei ler na íntegra a nota do Botafogo. O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado no estádio Newton Santos contra o São Paulo. Foram divulgados amanhã de ontem os preços dos ingressos para esta primeira partida e cabe explicar o motivo, o que motivou a definição dos valores, em atenção a algumas questões e dúvidas que surgiram. O nosso principal objetivo é criar um ambiente seguro e agradável para o benefício de todos os alvinegros que desejam assistir aos nossos jogos e manter ou mesmo restabelecer sua ligação próxima com o nosso clube. Também estamos determinados a criar um ambiente que apoie o nosso sucesso no campo. Devemos transformar a nossa casa, o Newton Santos, em uma verdadeira e confiável vantagem de campo. Campeonatos são feitos de paixão e, quando a festa do Newton Santos está em explosão, nossa equipe tem sua maior oportunidade de vencer. Para isso, precisamos trazer todos os perfis de nossa torcida de volta ao estádio. Famílias, idosos e jovens do Rio e de outros lugares. Precisamos de um plano que funcione para todos. Os alvinegros, nossos verdadeiros apoiadores, são os grandes motivadores de todo o nosso trabalho. Grandes investimentos estão sendo feitos no futebol e o Botafogo retomará sua grandiosidade no caminho da Estrada dos Louros, com sua torcida sempre ao seu lado. Nossa jornada começa em casa, através de nossos torcedores, no apoio ao Glorioso. O estádio Newton Santos segue com o setor de preços populares, o setor norte. O Botafogo não abre mão da manutenção destes valores para que torcedores com menor poder aquisitivo possam assistir aos jogos do clube. O Botafogo valoriza o torcedor fiel, sócio camisa 7, que vai jogar com o clube na temporada. É um convite a uma maior frequência nas partidas e de apoio permanente. Nessa temporada, 2 planos, o Glorioso e Alvinegro, tem check-in gratuito no setor que o torcedor desejar em todos os jogos. Os planos, preto e branco, possuem descontos significativos. Na ponta do lápis, vale muito a pena ser sócio.
O Botafogo está investindo na melhoria contínua da experiência do torcedor no estádio Newton Santos, com aumento da segurança privada, reestruturação do fornecimento de alimentos e bebidas, sinalização interna, qualidade no atendimento e capacitação de todos os profissionais envolvidos na operação do jogo, entre outros. O setor leste superior, que ainda não foi disponibilizado para essa partida, aguardando demanda, se liberado para o jogo contra o São Paulo, terá o valor de R$100 a inteira e 50 a meia, podendo chegar até R$40 no caso de torcedores usuários do plano preto do camisa 7. Em ocasiões especiais, como ocorreu no ano passado, ofereceremos ingressos gratuitos aos sócios em agradecimento ou quando sentirmos que precisamos desse nível extra de apoio. Também adicionaremos programas especiais para trazer crianças e famílias de volta ao estádio, para desenvolver e apoiar seu amor pelo Botafogo. Por motivos logísticos e técnicos, esses programas especiais só podem ser gerenciados por meio do camisa 7. Então, realmente faz sentido todos os alvinegros aderirem em alguma categoria ao nosso plano de sócio. O Botafogo cumpre a legislação exclusiva do Rio de Janeiro. Há gratuidades para menores de 12 anos e maiores de 60. Essas faixas têm apresentado uma frequência significativa, o que precisa ser equilibrado com a reorganização dos preços. Os valores apresentados consideraram os custos operacionais do estádio Newton Santos, é fruto de um trabalho de benchmarking com os principais clubes do futebol brasileiro, sendo os preços praticados em linha com as grandes arenas do país. Com relação ao valor praticado com o setor visitante, cabe destacar que o regulamento da competição rege que setores equivalentes precisam ter o mesmo preço do setor de venda de ingressos. O setor sul, onde fica a torcida visitante, tem como setor correspondente o norte. Está sendo avaliada a realização de obras para a criação de um novo setor para visitantes, onde haverá nova precificação em linha com o que é praticado pelos outros clubes com torcidas adversárias. Então, o Botafogo explicou os motivos de ter aumentado os valores dos ingressos, causa de vários pontos, e deu uma explicação. Agora fica aquele jeito, né? Ou aceitamos isso ou não aceitamos. Repito o que eu falei nos outros conteúdos. O setor leste, tradicionalmente, era um setor popular, mesmo sendo numa faixa central do estádio Newton Santos. Eu acho que o Botafogo poderia ter feito alguma coisa, não ter supervalorizado o ingresso do setor leste inferior, que é onde a maior parte dos torcedores vão ao estádio Newton Santos. Então, agora, muito provavelmente nós não teremos um público gigante no estádio, teremos um público baixo, e o Botafogo vai ter que rever isso, até mesmo para a partida da próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana, porque vai rolar prejuízo, fato, até mesmo pela quantidade. Em relação a sócio, eu já falei aqui, o que leva o torcedor a ser sócio são os resultados dentro de campo, são contratações, e o Botafogo neste momento não está fazendo com que o torcedor ele sinta-se empolgado para virar sócio, né? Você tem um aumento pequeno de associados desde a criação dos novos planos, mas isso você pode aumentar com resultados de campo, Botafogo tendo boas atuações, Botafogo ganhando jogos importantes, trazendo jogadores importantes, isso automaticamente cresce. Ano passado foi assim. Quando o Botafogo mostrou uma diferença dentro de campo, o plano deu um boom. E é assim que sempre funcionará. Então, essa foi a explicação do Botafogo. E para a gente falar mais uma informação aqui, uma notícia que nós trouxemos ontem em primeira mão, o Botafogo, ele colocou no bid da CBF a renovação contratual do Cauê, volante das divisões de base do Botafogo, que será atleta do Botafogo pelo menos até abril de 2026. Foi o que nós trouxemos, uma renovação por mais 3 anos com a joia botafoguense. Então, Cauê é do Botafogo, uma notícia que nós trouxemos ontem em primeira mão, até 2026. Outra informação importante em relação à lista dos relacionados. O Botafogo divulgou os relacionados. Matias Segovia ainda não foi regularizado e por isso não foi relacionado para a partida. Vamos ver se o Botafogo consegue a regularização do ponta paraguaio até o final de semana, para que até o final dessa semana, né, sexta-feira, ali quinta, sexta-feira, para que ele possa estrear contra a equipe do São Paulo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Se não, nós teremos o Segovia apenas
na outra quinta na Copa Sul-Americana. E o Piazon não foi relacionado, assim como outros jogadores, né? Como o Carlos Alberto também é uma ausência na lista dos relacionados. E o Hugo também. O Hugo, este ficou fora da lista da relação por questões clínicas. Vou passar aqui os relacionados para a partida de amanhã em relação a Botafogo e Ipiranga. Os goleiros: Perry, Douglas Borges e Igor Gabriel. Para a zaga, o Botafogo relacionou Cuesta, Adrielson, Segovia e Sampaio. Os laterais: de Plácido e Rafael pela direita, Marçal pela esquerda. Se você precisar de alguém para fazer a lateral esquerda, o Segovia será esse jogador. Para o meio campo, né, o Botafogo relacionou Tietê, que está de volta, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Danilo Barbosa, Eduardo e Raí. Do meio para frente, Júnior Santos, relacionado pela primeira vez, Gustavo Sauer, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Botafogo já viajou para Erechim, onde chegará daqui a pouco, para poder enfrentar a equipe do Ipiranga. E se você quiser quiser palpitar nesse jogo do Botafogo, aqui ó, na Estrela, que é parceira do canal, você pode fazer o seu palpite nesse jogo do Botafogo, partida importante de amanhã. Você pode ficar felizão, né, com a vitória do Botafogo e se dando bem lá na Estrela. O link vou colocar aqui embaixo, lá do meu Instagram, vocês têm ali ó, perfil principal Botafogo e Ipiranga. É só clicarem lá e se darem muito bem. Então, entrem lá na Estrela e palpitem nesse jogo do Botafogo. Segundo o empresário de Nicolás Lodeiro, jogador que atuou no Botafogo de 2012 a 2014 por 85 oportunidades, o Gerardo Orcano, que é empresário do Lodeiro desde a época que ele atuou no Botafogo, ele foi procurado pelo Glorioso e também por um clube de São Paulo. Eles tentaram trazer o Lodeiro, né, que tem o seu contrato terminando com a equipe do Seattle Sounders em dezembro desse ano. Segundo, vou abrir aspas para ele, né, o Botafogo e outro grande clube de São Paulo me ligaram para ele várias vezes para ver que chances havia de ir para lá, né, de contratarem o Lodeiro. Nico me disse para não atender a ninguém, que se ele sair do Seattle, será para jogar no Nacional, seu clube do coração. No final de abril, ele vai para os Estados Unidos, no caso, né, o empresário, para conversar com o Lodeiro, para começar a ver o que pode acontecer. Então o Lodeiro foi procurado, segundo o empresário do ex-jogador do Botafogo, por pessoas do nosso clube, né? Então, mas eu acho que seria uma contratação. O Botafogo realmente procurou o Nicolás Lodeiro, acho que foi algo assim desnecessário, porque é um atleta que já está em declínio técnico, e eu não vejo o Lodeiro hoje como um atleta para chegar e fazer a diferença no Botafogo. Mas comenta aqui. Vocês têm acompanhado o Lodeiro no Seattle Sounders? As duas últimas temporadas dele não foram boas. As anteriores sim foram boas, mas as duas últimas não. Tamo juntos, deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Siga o da manhã, estarei de volta com o nosso pré-jogo de Botafogo e Ipiranga. Assistam mais 2 vídeos aí, deem moral para o canal do TF. Tamo juntos, valeu, fui! E entrem lá na Estrela, link do meu Instagram aqui embaixo, canal do TF. Cliquem lá, tem na bios, façam um cadastrem-se lá, ajudem o canal do TF com cadastro. Também se vocês quiserem palpitar no fogão, podem palpitar. Valeu, fui, tamo juntos!